Então, eu queria perguntar de reencarnação, né? Eu achei muito bonito quando eu comecei a namorar uma menina que o pai dela, ele era kardecista. E ele tinha muita paciência. Então, eu sou muito curioso, então juntava, né? Ele sentava e começava a me explicar. E eu achava muito da hora. A namorada achando, pô, o Marcão vai vir aqui pra gente dar umas namoradas. Não. Saber ficava no sofá. Não. Porra. Mas eu tenho muito mais saudade do pai dela do que dela. Mas não tem a menor dúvida. Se eu voltasse com ela, era pra poder conversar com o pai dela. Cara, o pai dela é muito gente fina. Saudades dele, inclusive. Mas o que acontece? Ele me falava muito sobre o bagulho da evolução do espírito, né? Sim. Que a gente reencarna, pelo menos a visão kardecista do rolê, que a gente reencarna pra poder evoluir alguma coisa que você tá cagado, que você precisa melhorar. Uhum. Aí, pô, desencarnou. Não arrumou, vai encarnar de novo pra poder arrumar aquele negócio ou outra coisa pra você ir evoluindo. É isso? Pra gente poder entender a reencarnação, a ideia de reencarnação ela não surge no kardecismo. A ideia de reencarnação ela vai surgir nas religiões hinduístas, tá? E eu falo religiões hinduístas porque muita gente acha que hinduísmo é um só. Não, tem vertente pra caramba. Mas é de lá, do tronco hindu, que você pode reencarnar. Tanto que não só do hindu, porque depois vai pro Nepal, toda aquela região. Os próprios taoístas também acreditam em reencarnação. O bagulho do Tibete lá, né? Do Buda. Isso. Falam que o Buda, ele vai reencarnando, né? O Dalai Lama também tem um lance, né? O filme, né? Se você assistiu os 7 anos no Tibete? Não. O filme que é com o Leonardo DiCaprio e tal, ele conta essa história, né? Que ele conhece o Dalai Lama, o cara que é o pesquisador, e o Dalai Lama, ele quer construir um cinema. E o Dalai Lama pede pra peneirar a areia, porque não pode matar nem as minhocas pra fazer o buraco. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Ele falou, porque talvez essa minhoca seja sua mãe. Porque a reencarnação que acredita-se no Oriente é essa. Você pode reencarnar cada hora num ser diferente. Tanto que no Caminho das Índias eles brincam muito com isso. Falam, eu só não quero reencarnar como um elefante. Porque eles têm disso. Ou hindu. Só que esse tronco hinduísta, ele vai partir pro cristianismo. Tá? O cristianismo raiz, ele acreditava em reencarnação. Ele acreditava. Só que aonde que mora o grande problema? Um dia, a Rainha Vitória pegou a Bíblia e falou assim, chamou os padres e falou assim, o que é esse negócio de reencarnação aqui? Me explica que eu não entendi. Ele falou, isso estava na Bíblia, tá? Ele falou, não, sim, você pode reencarnar como um animal. Quê? Não, mas eu sou uma rainha. Eu não vou reencarnar, eu não quero animar, muito menos com uma plebeia. Vai ser uma leoa, então. Daqui eu só posso subir. E aí eles tiram a reencarnação da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica deixa de acreditar em reencarnação. Eu adoro como a galera realmente acha que o que tá escrito veio de Deus. Fabulação. O bagulho Fabulação, assim foi falado, depois foi escrito, depois foi editado 1 bilhão de vezes, depois foi traduzido. E o cara acha que o que tá ali veio a verdade absoluta. De Deus. Eu ainda brinco, eu falo assim, a culpa de tudo isso é de Xangô, né? Porque Xangô é sincretizado com São Jerônimo. Eu falo, a culpa disso é do Jerônimo, que nem chamava Jerônimo, chamava Eusébio. Porque o São Jerônimo, ele só virou santo por causa disso, porque ele pegou a Bíblia em aramaico e traduziu pro grego. E aí que começam os grandes problemas. Por quê? Porque você pega uma língua extremamente oriental pra trazer uma língua extremamente mais nova, que era o grego. E aí começa... cara, tem muita história... E, cara, ainda mais a Bíblia, que é cheia de metáforas. Totalmente. Não é? Então, o sentido de algumas histórias pode ter sido mudado completamente. Palavras, né? Palavras, porque você pegar uma Bíblia e você falar assim, eu vou traduzir do italiano pro português, são todas línguas latinas, vêm da mesma mãe. Agora, você vai traduzir do aramaico, do hebraico pro grego... Cara, é outro tronco linguístico. É a mesma coisa você pegar um texto, sei lá, em alemão e traduzir para o português. Apesar que o alemão ainda é um pouco latino. Mas o alemão, por exemplo, tem termos que uma palavra significa um termo em português que é de 12 palavras. 10 palavras. Uma palavra deles você imagina a tradução? Um termo pra gente, né? Tipo, é uma estrutura, uma frase inteira. Então você imagina isso naquela época, sem tantos linguistas, sem tanto tempo de pesquisa. Fala assim, traduz aí, malandro. E sabe uma coisa também que eu acho que aconteceu um pouco com a Bíblia? Abrir uma outra caixa. Então a reencarnação é tirada disso. Porém, o Allan Kardec, que nem se chamava Allan, o nome dele era Leon. Allan Kardec era o nome de um druida que ele foi numa outra reencarnação, que um dia um espírito falou pra ele. Você é o espírito de um druida que chamava-se Allan Kardec. E aí ele usa esse pseudônimo. É bom que quem joga RPG sabe que é druida. Precisa ser nerd. Tem que ser, agora foi bom. O Allan Kardec, aliás, tem um filme muito bom na Netflix que conta a história de como ele escreve o Livro dos Espíritos. Eu vou querer ver depois. É muito legal, é um filme brasileiro. O Allan é o seguinte, ele era um cara que ele era um professor
E ele tava se aposentando, cara. Se aposentando. E ele não acreditava em nada, ele era super cético. E aí ele começou a ver as mesas girantes. E aí ele vai num espetáculo e vê aquelas mesas levantando e girando. Ele fala assim, isso Nem daí, fudendo. nem fudendo, isso aí é mentira. Isso aí é ilusionismo. E aí ele vai e realmente ele descobre que é ilusionismo. Só que aí uma pessoa fala assim, então, é ilusionismo, mas tem lugar que a mesa gira. Mentira, quero ver. E aí ele começa a ir ver. E aí tem um dia que ele vê a mesa girante. E aí ele começa a descobrir algumas coisas. E aí ele começa a escrever o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, é muito legal de falar isso, porque é ele que traz essas questões de reencarnação. Como ele foi escrito? Ele foi escrito da seguinte forma. O Allan Kardec, ele pegava e ele ia na casa do DVD. O DVD era um médium. O DVD incorporava o espírito Filomeno. Filomeno, o que é Deus? Deus é o princípio infinito. Tá bom. Aí ele ia no outro dia no Marcão. Marcão, incorporei. O Marcão incorporava o Benedito. Benedito, o que é Deus? Deus é o princípio infinito. A mesma frase. Aí ele ia numa outra mulher. Ele ia em 3 espíritos. O que os espíritos respondiam iguais, ele colocava no Livro dos Espíritos. Então foi assim que ele escreveu o Livro dos Espíritos. Caralho. É muito louco. Não foi uma coisa que... O Allan Kardec não era kardecista. Ele era um cara que ele não acreditava no que ele estava falando. E aí ele vai trazer essa questão da reencarnação. Mas pra gente fechar isso. O que a Umbanda acredita de reencarnação é baseado no Livro dos Espíritos também. Você vem, você encarna, não pra pagar sua mente. Você vem para evoluir. Tá? Porque, vamos ser sinceros, pra pagar o Messi não paga tanto assim não, cara. Se a gente falar que só vem pra pagar, então o Messi tem muito menos karma do que tem a criança que tá agora numa favela. Não é só pra pagar. Existe todo um meandro para que aquele espírito entenda a sua evolução. Mas você vem também para ser feliz, senão a gente vai entrar no conformismo. Ah, não, tudo já tá escrito, então eu não preciso fazer nada que tudo vai dar certo. Ou vai dar errado. Não é bem assim. Acima de tudo existe o seu livre-arbítrio de fazer um novo amanhã acontecer todo dia. E pode inclusive acontecer de você vir pra poder se desenvolver e não se desenvolver porra nenhuma por causa do seu livre-arbítrio. Voltar ainda. Volta Isso é com uma legal. dívida maior ainda. Com certeza.